Corinthians e Vasco da Gama. Dois gigantes, uma rivalidade, assim, histórica. E agora, uma final de Copa do Brasil em 2026 no horizonte. Pois é, um confronto decisivo que não acontece, nossa, há mais de uma década. A expectativa é enorme. Gigante. E pra gente entender o que tá em jogo, hoje vamos mergulhar numa análise excelente do GE, que, sabe, vasculhou todo o histórico de confrontos de mata-mata entre eles. Ah, os famosos mata-matas. É aí que a história fica boa. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar o que essa história conta. Será que existe um padrão? Ou é só uma questão, sei lá, de pressão psicológica? É fascinante porque a gente olha para essas duas camisas, né? Duas torcidas gigantescas e o que se espera é equilíbrio. Sim, uma hora um ganha, outra hora outro. Exato. Mas os números brutos, o histórico, conta uma história bem diferente. Um desequilíbrio que, assim, surpreende. Surpreende é pouco. O dado principal do artigo, aquele que realmente salta aos olhos, é o placar geral. Pode falar que eu sei qual é. Em 7 duelos de mata-mata na história, o Corinthians venceu 6. O Vasco só ganhou uma vez. 6-1. 6-1. É um placar de tênis, praticamente. Olhando friamente, parece um massacre. Parece. E esse número tem um peso, né? 6-1 cria manchete, alimenta a conversa. Mas sabe, eu fico pensando se a palavra é domínio mesmo. Como assim? Porque os confrontos mais recentes do século XXI foram decididos no detalhe. O Vasco chegou muito perto. Talvez a palavra seja eficiência. Entendi. Eficiência nos momentos cruciais. Gostei dessa lente. Isso, um time que soube vencer na hora da maior pressão. Então vamos começar pela exceção. O único ponto fora da curva. A única vitória do Vasco. E para isso, a gente precisa viajar no tempo. E voltar bastante. Bastante. Aconteceu em 1953. Mais de 70 anos atrás. Uma vida. E é importante dizer que não foi um torneio qualquer, né? Não mesmo. A gente está falando da semifinal do torneio octogonal Rivadavia Correa Meyer. Um torneio da antiga CBD, com chancela da FIFA, tinha status de intercontinental. E o Vasco daquela época era o famoso Expresso da Vitória, um time histórico. Um dos maiores da história do futebol brasileiro. E eles provaram isso. Provaram. Venceram o Corinthians, foram para a final e ganharam do São Paulo. Ou seja, a única vitória do Vasco em mata-mata contra o Corinthians valeu um título. O que torna tudo o que aconteceu depois ainda mais curioso, né? Muito. É como se tivesse sido um evento isolado no tempo. A grande questão que fica é: por que nunca mais se repetiu? Exato. O que mudou nessa dinâmica para construir essa hegemonia corintiana? E essa pergunta leva a gente direto para o marco zero dessa história moderna. Ah, sim. Aquele que talvez tenha cimentado toda essa narrativa, a final do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, em 2000, no Maracanã. Nossa, palco gigantesco, final brasileira, mais de 70 mil pessoas. De um lado, o Corinthians bicampeão brasileiro, do outro, o Vasco campeão da Libertadores de 98. Eram os dois times mais fortes do país. E a tensão era palpável. O jogo foi 0-0, tempo normal, prorrogação. Um jogo que a crônica diz que foi amarrado, mas foi um duelo tático incrível. Um xadrez, né? O Corinthians do Oswaldo de Oliveira com o Rincon e Vampeta, querendo a bola, controlando o ritmo. E o Vasco do Antônio Lopes, apostando na dupla de ataque. Edmundo e Romário. O Vasco era mais vertical. O jogo foi amarrado porque as estratégias se anularam. A defesa do Corinthians foi espetacular naquele dia. Rincon foi um monstro. E essa batalha tática levou a decisão para os pênaltis. O único confronto entre eles decidido assim. E que decisão! A sequência foi puro drama. O Dida, que já tinha aquela fama, né? Total. Pegador de pênaltis. Defende a cobrança do Gilberto. Corinthians na frente. E aí a pressão psicológica, que já era gigante, dobra de tamanho pro lado do Vasco. Toda. Cada batedor ia para a bola sabendo que não podia errar. Aí, a bola do título. A chance de fechar a conta. Cai nos pés de quem? Marcelinho Carioca. O especialista, o ídolo, o cara. E o goleiro Elkon voa e faz uma defesa espetacular. O Maracanã explode. Ali parecia que o jogo tinha virado. Psicologicamente, sabe, o herói do Corinthians falha, a pressão toda se inverte. Exato, e é nesse cenário que o Edmundo, o animal,
um dos maiores ídolos do Vasco, vai para a última cobrança. A esperança toda do Vasco estava ali. Ele corre para a bola, Dida cai para um lado, a bola vai para o outro, mas ela sobe. Forte demais. Para fora. A imagem do Edmundo desolado no gramado nossa, é um dos momentos mais dolorosos da história do Vasco. Com certeza. E ali não foi só um título que foi decidido. Pro Corinthians foi uma consagração, ganhar um Mundial contra um rival, no Maracanã. Depois de ver seu craque perder o pênalti, aquilo solidificou uma aura, sabe? E pro Vasco plantou uma semente de dúvida, que parece que floresceu nos confrontos seguintes. E como floresceu. O último duelo decisivo entre eles foi nas quartas da Libertadores de 2012. Um dos confrontos mais tensos que eu já vi. Sim, e ali a tática foi ainda mais clara. O Vasco tinha um time de transição muito rápida, com Diego Souza, Alexandro. Muito perigoso no contra-ataque. Mas o Corinthians do Tite, que viria a ser campeão invicto, era uma máquina defensiva, mestra em anular exatamente esse tipo de jogo. O primeiro jogo, em São Januário, 0-0. Na volta, no Pacaembu, o jogo se arrastava para os pênaltis até. Aquele lance. O lance, Diego Souza arranca do meio-campo, fica cara a cara com o Cássio. E o Cássio faz a defesa. Essa defesa é a síntese do confronto. Na única vez em 180 minutos que a tática falhou, a individualidade do goleiro apareceu. Não foi só um milagre. E logo depois a defesa que salvou o Corinthians, vem o gol da classificação. Paulinho de cabeça no finalzinho. 1-0. Um nocaute. A materialização daquela eficiência que a gente falou no começo. Perfeito. E se a gente voltar um pouquinho para a semifinal da Copa do Brasil de 2009, o roteiro é parecido. Não teve um lance tão icônico, mas o resultado foi definido pelo mesmo pragmatismo. Foi um confronto super equilibrado, 1-1 no Maracanã, 0-0 no Pacaembu. O Corinthians do Mano Menezes avançou pelo gol fora de casa. A regra nem existe mais. Foi cruel com o Vasco, mas premiou a estratégia do Corinthians que marcou um gol fora e depois se fechou para segurar o resultado. Não foi domínio, foi inteligência. E a lista segue. E em 2006, pela Sul-Americana, o Corinthians venceu os 2 jogos. Na Copa do Brasil de 95, a maior goleada, 5-0. E quando você junta tudo isso, o padrão fica mais nítido, né? Não é uma única era. O Corinthians venceu de tudo que é jeito. Com goleada, nos pênaltis, com gol no fim, com pragmatismo. É uma capacidade de se adaptar, de encontrar um jeito de vencer esse adversário específico. Exatamente. Uma consistência que transcende técnicos e jogadores. Então, o que tudo isso significa para essa final de 2026? É impossível ignorar o peso dessa história. 6-1 é só a ponta do iceberg. Sem dúvida. E aí a gente projeta para o futuro. Dizem que história não entra em campo. Eu discordo. Eu também. Ela não entra de chuteiras, mas entra na cabeça dos jogadores, na estratégia, na atmosfera. O Vasco não joga só contra os 11 de 2026. Joga contra o fantasma do pênalti do Edmundo, contra a lembrança da defesa do Cássio. É o peso de quebrar um tabu de mais de 70 anos. E pro Corinthians o efeito é o oposto, não é? É a tranquilidade, a confiança de um retrospecto quase perfeito. Aquele sentimento de que, no fim, contra o Vasco, as coisas dão certo. Isso. O Corinthians entra com a tradição a seu favor. E a questão central para essa final é: qual narrativa vai pesar mais? A urgência do Vasco em reescrever a história ou a força mental do Corinthians? É uma camada a mais de complexidade para uma decisão que já seria gigante. Fica claro que o passado não é só estatística. É um fator invisível, mas muito poderoso. Sem dúvida. O artigo do Gesso resumiu muito bem o que aconteceu. Mas sabe o que eu fico pensando? Assim, para quem vai assistir a essa final? O quê? A gente falou muito de como o passado influencia o presente. Mas e o contrário? Uma única vitória do Vasco, nessa final, talvez de forma dramática também, seria suficiente para apagar 70 anos de história? Nossa, boa pergunta. Seria capaz de zerar esse placar psicológico para a próxima geração? Ou essa cicatriz histórica é, de alguma forma, permanente? Essa é a beleza do futebol, né? A chance de, em 90 minutos, reescrever completamente o passado.